Boa noite, meus amigos, meus irmãos. Vamos, neste momento, unir nossos corações a Jesus e façamos uma prece. Bondoso Jesus, que os bons espíritos que estão sob o teu comando possam, neste momento, intuir-nos e trabalhar em nossos corações o amor, a bondade, a fraternidade, a justiça e a caridade. Bondoso Jesus, que a luz brilhe em todos os corações. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Espiritismo. E nós vamos compreender a terceira revelação de Jesus, né? Nós estudamos até o presente momento o capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei. E nós trabalhamos na primeira terça-feira falando sobre Moisés, que trouxe a primeira grande revelação. Na terça-feira passada, nós trabalhamos Jesus, que veio trazer a segunda revelação do Pai. E hoje nós vamos falar da terceira revelação, que é a doutrina espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, diz Kardec, no item 5, o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar à humanidade, por intermédio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então, a doutrina espírita vem mostrar-nos este mundo, vem acabar com aquela ideia do sobrenatural e vem trazer as forças vivas e incessante, atuante da natureza, como fonte de uma infinidade de fenômenos incompreendidos até agora. E por essa razão, relegado ao domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, a doutrina espírita, ou o espiritismo, é a chave com o auxílio da qual tudo se explica com facilidade. Então, como nós temos Moisés, que é a personificação da primeira revelação, Jesus, a personificação da segunda, e o Espiritismo, que é a personificação da terceira. Só que nós temos um detalhe importante, que o Espiritismo não está fundado em uma pessoa só. Ela é uma construção coletiva. Kardec nos diz que ela não está personificada em nenhum indivíduo, porque é o produto do ensino dado não por uma pessoa, mas pelos espíritos que são as vozes do céu sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. Por isso, a doutrina espírita é uma construção coletiva dos espíritos sob o comando de Jesus. Então, meus amigos, nós vemos que a doutrina espírita não vem destruir a lei cristã, mas ela vem também cumpri-la
a seu tempo. Por isso que o irmão Áureo, no livro Universo Vida, nos fala sobre o Espiritismo ter três aspectos. Ou podemos dizer que ele está fundamentado em três pontos especiais, que nós temos, como diz o irmão Áureo, lá no livro Universo e Vida. O Espiritismo não tem o caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião, porque é, ao mesmo tempo, religião, filosofia e ciência. Então, é simultaneamente revelação divina e obra de cooperação dos espíritos humanos, desencarnados e encarnados. Então, a doutrina espírita, como diz o irmão Áureo, tem a característica singular de ser impessoal, complementar e progressivo. Primeiro, por não ser fruto da revelação de um só espírito, e nem o trabalho de um só homem. Segundo, por ser a complementação natural, expressa e lógica das duas primeiras grandes revelações. Como nós já dissemos, a primeira, Moisés, e a segunda, o Cristo. O terceiro ponto, porque, como bem disse Kardec, ele jamais dirá a última palavra. Então, ela é uma ciência que investiga, experimenta, comprova, sistematiza e conceitua leis, porque essas leis são forças e fenômenos da vida, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos humanos. Então, ela é filosofia, como cogita, induz e deduz ideias e fatos lógicos sobre as causas primeiras e seus efeitos naturais. Então, meus amigos, a doutrina espírita, o espiritismo evangélico cristão, como diz nosso irmão Emmanuel lá no livro Consolador, né? Que o espiritismo é o espiritismo evangélico e é, ao mesmo tempo, consolador prometido por Jesus. Então, nós estudamos as leis de Deus e vamos entendendo o como, os porquês de fenômenos relativos à vida e à morte. É religião, porque de suas constatações científicas e de suas conclusões filosóficas resulta o conhecimento, ou melhor falando, o reconhecimento humano da paternidade divina, da irmandade universal de todos os seres da criação, estabelecendo desse modo o culto natural do amor a Deus e ao próximo. Por isso que o irmão Áureo, no livro Universo e Vida, nos fala que a doutrina espírita, ou melhor dizendo, o espiritismo realiza a sua grande missão de transformar a Terra de mundo de sofrimento, de provas e de expiações em orbe
regenerado e pacífico, a caminho de mais altas expressões de glória cósmica. Então, sendo a doutrina espírita o consolador prometido por Jesus, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus promete outro consolador. E o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender, consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo, então, vem no momento oportuno, correto, prometido por Jesus, para cumprir a promessa do Cristo. Preside a seu tempo o advento do Espiritismo e chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Então, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala, sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, portanto, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, meus amigos, a doutrina espírita é esta ciência, como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é o elo entre a religião e a ciência. Veja o que Kardec diz. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra, a do mundo moral. Mas possuindo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Então, os tempos são chegados em que os ensinos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado deliberadamente sobre alguns desses ensinos deve ser levantado, e em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve considerar o elemento espiritual, em que a religião deixará de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Portanto, a ciência e a religião não se entenderam até hoje, porque vislumbrando cada uma das coisas, segundo
o seu exclusivismo ponto de vista, repeliam reciprocamente. Faltava algo para preencher esse vazio que as separava. Um elo que as aproximasse. Esse fator de união reside no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas essas relações pela experiência, nova luz se fez. Muito importante esta fala de Kardec. No princípio, quando nós lemos lá no livro Gênesis da Bíblia, nós vamos ver que diz: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E Deus disse: faça-se luz. E a luz foi feita. E agora, no momento oportuno, como diz Kardec, sob inspiração do Espírito de verdade, que a união da ciência e da religião, porque nós vamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e as leis que regem o mundo material. Compreendendo-as, se dará nova luz. Então, meus amigos, a fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé. E o materialismo foi derrotado. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento e aprimora os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, alcança sua plena realização e vai assinalar uma nova era na humanidade. Fácil é prever as consequências de tal revolução. Produzirá inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém será capaz de se opor, visto que estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, a doutrina espírita vem trazer de novo para nós a clareza do Evangelho do Cristo. Como diz o Emmanuel no livro O Consolador, na pergunta 352, devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo. Veja o que Emmanuel nos diz. O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo.
Então, meus amigos, Jesus vem no tempo oportuno em que os seres humanos tinham condições de compreender com mais profundidade as leis divinas, pois antes Jesus falara em parábolas. Hoje, Jesus fala às claras, porque é chegado este instante. E faz-se necessário compreendermos, por meio do estudo constante da doutrina de Jesus, entendermos o mundo espiritual, entendermos o mundo material, entendendo assim as leis divinas. Que Deus seja louvado hoje e sempre. Façamos uma prece neste instante. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Jesus, bondoso amigo, nós te louvamos, Senhor, por ter revelado estas coisas, não aos sábios e entendidos, mas aos simples e humildes de coração, pois é chegado o momento de compreender o teu evangelho. Bondoso Jesus, colocamos em tuas mãos toda a terra, todos estes filhos que vivem neste vale de lágrimas. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Fortaleça, Senhor, a esperança. E que a caridade seja o caminho que nos leva a Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Boa noite e que Deus nos abençoe.